Nossa aula de hoje iremos retornar à ideia da aula anterior, falando a respeito da lei de Coulomb. Lembrando que a lei de Coulomb também é chamada de força eletrostática, não é? Na lei de Coulomb, Charles Augustin de Coulomb conseguiu definir experimentalmente as características determinantes da força eletrostática. Não podemos esquecer que a força eletrostática depende do meio em que as cargas estão imersas, depende diretamente do produto em módulo de suas cargas e também depende inversamente do quadrado da distância. Na aula anterior, nós verificamos todo esse arcabouço que é capaz de modificar a força eletrostática. E na aula de hoje, vamos fazer a análise do gráfico da força em função da distância, como está representado nesse slide para vocês. Só um detalhe, antes de começarmos a analisar o gráfico. Lembrando que a força elétrica e a distância são grandezas inversamente proporcionais. À medida que a distância aumenta, a força irá diminuir. E à medida que a distância diminuir, a força vai aumentar, me mostrando que são grandezas inversamente proporcionais. Porém, eu não posso esquecer que se essa distância dobrar de valor, a força irá reduzir a sua quarta parte. E se a distância reduzir à metade, significa dizer que a força aumentará 4 vezes. Isso me garante que força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Visto isso, vamos voltar lá para o nosso slide, lá para o gráfico da força em função da distância. Claro que no sistema internacional de medidas, a força tem que ser medida em newtons e a distância tem que ser medida em metros. Então, entenda comigo. Ele está me mostrando no gráfico que quando a distância vale 1 metro, esta força é equivalente a 144 newtons. Portanto, se a distância aumentar de 1 para 2, quer dizer que a distância dobrou. E se a distância dobrar, a força será reduzida à sua quarta parte. Logo, o valor de F será igual a 144 dividido por 4. Lembraram? Por que eu estou dividindo 144 por 4? Porque se a distância aumenta, a força vai diminuir. Se eu tinha para 1 metro uma força de 144 e a distância aumentou para 2, quer dizer que dobrou, a força vai ser reduzida à quarta parte. Logo, 144 dividido por 4, nós iremos encontrar 36 newtons. Logo, o gráfico, onde ele me pede para eu identificar o valor de F, esse valor vai ser igual a 36 newtons. Agora, observa comigo que ele não está me dando mais o valor da distância. Veja, ele quer saber o valor de D para uma força igual a 16. Se você olhar para o gráfico, você vai perceber que a força diminuiu de 144 para 16. Enquanto isso, a distância vai aumentar de 1 para D. E ele quer exatamente o valor de D. Ora, gente, se são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que agora encontrar a quantidade de redução da força. A força era 144 e agora a força baixou para 16. Dividindo essas duas forças, nós iremos encontrar 9. 9 é a taxa de redução da força. Então, veja comigo. Se a força diminuiu 9, é porque a distância aumentou. Mas ela aumentou quantas vezes? Para que a força reduza 9 vezes, é necessário que a distância tenha aumentado 3, não é? Se a distância aumenta 3, a força diminui 9. Portanto, o meu D vai ser igual a 1 vezes 3, porque 3 é a proporção de aumento da distância para que a força tenha sido reduzida 9 vezes. Portanto, o valor da distância é de 3 metros. Tranquilo? Entenderam? Ficou claro na cabeça de vocês essa condição inversa de proporcionalidade entre força e distância? É bom que vocês fiquem espertos, principalmente na condição matemática, já que vocês têm que conhecer grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Uma outra garantia que nós temos que lembrar da aplicação da lei de Coulomb é entender que a lei de Coulomb ela é uma grandeza vetorial. E vocês lembram lá da parte da mecânica que uma grandeza vetorial ela é bem definida quando você tem 3 características. Módulo ou intensidade, também pode ser chamado de magnitude. Direção, lembrando que a direção é a reta, toda reta representa uma direção. Essa reta pode ser horizontal, vertical ou diagonal.
E essa reta ela tem dois sentidos, tá? Então, a orientação da reta é o sentido do vetor. Se eu tenho uma reta horizontal, ela pode apontar para a direita ou para a esquerda. Esse apontar para a direita e para a esquerda nós chamamos de sentido. Se eu tenho uma reta vertical, ela pode apontar para cima ou para baixo. Apontar para cima ou para baixo é o sentido do vetor. E eu posso ter também um vetor diagonal. Da mesma forma, ele pode ser ascendente ou descendente. Não esqueça, todo vetor, para ficar bem definido, precisa de três características: módulo, ou intensidade, ou até magnitude, direção e sentido. Tranquilo? Então, vamos analisar o seguinte. Se eu tenho que entender que a força ela é uma grandeza vetorial, eu tenho que saber trabalhar com vetores. E aí nós temos a primeira representação da soma vetorial, que ela é feita através do polígono ou através do paralelogramo, né? Regra do polígono ou regra do paralelogramo. O que é que diz a regra do polígono, gente? Vamos lembrar que na regra do polígono, o que nós temos é o seguinte, que o polígono, que é a linha poligonal representada pelos vetores que estão dispostos, você tem que organizar os vetores de tal maneira que a origem de um coincida com a extremidade do outro. Se essa conexão de vetores, origem com extremidade, me der uma linha poligonal aberta, significa dizer que essa soma vetorial ela é diferente de zero. E esse vetor soma, que vai representar essa linha poligonal, ele terá a origem na origem do primeiro e a extremidade na extremidade do último, ou nesse caso específico, do segundo. Já na regra do paralelogramo, você vai usar os dois vetores, só que as origens desses vetores estarão se coincidindo. Quando eu tenho dois vetores formando entre eles um ângulo, eu terei que o meu vetor resultante será uma diagonal. Então, acompanha comigo. Se eu pego o vetor x, bem aí no slide, se eu pego o vetor x e aplico a regra do polígono, o que é que você vai fazer? Fazer com que a origem do vetor y coincida com a extremidade do vetor x. Essa coincidência de origem com extremidade vai me dar uma soma vetorial. Então, quer dizer que a linha poligonal XY é aberta. Se ela é aberta, quer dizer que o vetor soma vai ser diferente de zero. E esse vetor soma vai ter origem na origem do primeiro e a extremidade na extremidade do último. Agora, se eu tivesse utilizado a regra do paralelogramo, você vai encontrar a mesma representação, até porque a regra do polígono e do paralelogramo são utilizadas para representar o vetor resultante. Então, fazendo o vetor x e y pela regra do paralelogramo. Observa que a origem do vetor x coincide com a origem do vetor y. O que é que eu tenho que fazer? Você vai fazer agora projeções, projeções. Projeção do y e projeção do x. Perceberam por que é a regra do paralelogramo? Porque você conseguiu fazer com que os dois vetores se transformassem em quatro lados. O paralelogramo tem quatro lados. E toda vez que eu utilizar a regra do paralelogramo, o meu vetor resultante será um vetor diagonal, que neste caso está representado aí, O que é que nós temos? Vetorialmente falando. Vetorialmente, o vetor S, ele é a soma vetorial de x mais y. Então, veja comigo. Isso não quer dizer que se o vetor x vale 10 e o y vale 5, que essa soma vai ser 15. Isso não significa dizer que se um vetor vale 2 e o outro vale 3, a soma vai valer 4. Isso não quer dizer. Essa representação representa a equação vetorial. E lembrem, para eu fazer a soma vetorial, é necessário reconhecer o ângulo formado entre os vetores. Portanto, me acompanhe. Nos casos de adição vetorial, eu tenho 4. Vetores no mesmo sentido, vetores em sentidos contrários, vetores perpendiculares entre si ou ortogonais e vetores oblíquos, vetores formando entre si ângulo qualquer. Então, no primeiro caso específico, que nós chamamos de casos especiais, os vetores estarão na mesma direção e no mesmo sentido. Quer dizer que esses vetores na mesma direção e sentido são vetores
paralelos. Veja bem a aplicação dessa adição vetorial para cargas elétricas. Você dispõe de uma carga 1 e de uma carga 2, ambas fixas. A carga 1 positiva e a carga 2 negativa. Eu vou colocar entre as duas cargas uma carga Qzinho positiva. Verifiquemos que a carga 1 positiva vai repelir a carga central positiva. E, ao mesmo tempo, a carga negativa 2 também gera uma força, só que de atração. Lembra da regra de Dufay? Os iguais se repelem e os diferentes se atraem. Então, você consegue perceber que tanto o vetor 1 quanto o vetor 2 estão na mesma direção e no mesmo sentido. Neste caso específico, o meu vetor soma ou vetor resultante, ele será dado pela soma direta, né, ou algébrica, do vetor 1 mais o vetor 2. Neste caso específico, se o vetor 1 vale 10 e o vetor 2 vale 5, a soma de F1 mais F2, obrigatoriamente, vai me dar uma soma equivalente a 15. Portanto, o vetor soma vai me dar um módulo, né, que vai ser a soma vetorial deles. A direção corresponderá à direção do vetor 1 e 2, que são horizontais, e o sentido apontando para a direita. Tranquilo? Primeiro caso. Já no segundo caso, eu estou garantindo que os vetores agora são antiparalelos. Vetores antiparalelos formam entre si um ângulo de 180 graus. O que quer dizer isso? Que os vetores estão na mesma direção e em sentidos contrários. Para nós verificarmos essa aplicação, e a gente vai analisar na condição de carga, eu coloquei mais uma vez a carga 1 e a carga 2. A carga 1 positiva e a carga 2 também positiva. E colocarei entre elas uma carga Qzinho negativa. Verifique que a carga 1 positiva gera uma força de atração sobre a carga Qzinho negativa. Ao mesmo tempo, a carga 2 também positiva gerará sobre a carga Qzinho negativa uma força de atração. Observem que os vetores 1 e 2 estão na mesma direção e em sentidos contrários. Por isso que eles são antiparalelos, formando entre eles um ângulo de 180 graus. Ora, gente, se tem um vetor apontando para a direita e um vetor apontando para a esquerda, significa dizer que esses vetores, eles estão contrários um ao outro. Portanto, para eu verificar a soma vetorial entre F1 e F2, nesse caso específico, você vai subtrair. Perceberam que quando nós falamos do vetor soma, do vetor resultante, que é a soma de x mais y, aquilo é a equação vetorial, não significa necessariamente dizer que os vetores serão obrigatoriamente somados. Eu tenho que olhar para o ângulo que é formado entre esses vetores. Portanto, se F1 é diferente de F2, se eu garantir que o módulo de F1 é maior do que o módulo de F2, o meu vetor soma vai ser o maior menos o menor. E o resultante, que é o soma, vai apontar no sentido do maior, nesse caso específico, para a esquerda. Agora, se o módulo do vetor F1 for menor do que o módulo do vetor F2, significa dizer que o meu vetor soma vai ser o maior menos o menor, F2 menos F1. E esse vetor vai me dar uma direção horizontal e um sentido apontando no sentido da maior força, que nesse caso agora é F2. Portanto, ela vai apontar para a direita. Agora, gente, se essas duas forças, 1 e 2, apresentarem módulos iguais, né? Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, significa dizer que a soma vetorial entre F1 e F2 vai ser igual a zero. E aqui é que mora o grande lance. Quando a soma vetorial é nula, significa dizer que o sistema entrou em equilíbrio. Significa dizer que o corpo está em equilíbrio. A questão ela não precisa te dizer que a resultante é zero. Ela tem que te garantir que a resultante vai ser zero através da palavra equilíbrio. Eu fiz um simulado agora que foi aplicado aqui na cidade, com questões inéditas, e eu colocava dentro do campo elétrico uma carga elétrica de tal maneira que esta carga ficaria flutuando. Quando eu digo que a carga está flutuando, quer dizer que ela está em equilíbrio. Ela nem sobe nem desce, está flutuando. Se ela estivesse afundando, ela estaria descendo. Se ela não estivesse flutuando, ela poderia estar subindo. Então, nos dois casos onde você tem um deslocamento, de tal maneira que esse deslocamento não ocorra com velocidade constante, você não vai garantir que a resultante é zero. Lembrando que o equilíbrio ele pode ser de duas formas.
O equilíbrio ele pode ser estático, de estátua, parado, mas também pode ser dinâmico. O equilíbrio dinâmico é aquele que tem movimento. E o único movimento que pode se manter por equilíbrio é o movimento retilíneo uniforme ou movimento inercial. Tranquilo? Se a questão me garantir que eu tenho um movimento com velocidade vetorial constante, é equilíbrio. Se a questão me garantir que o corpo está parado, que o corpo está flutuando, significa também dizer que ele está em equilíbrio. Um é estático e o outro dinâmico. Fechado? Para a condição eletrostática, se as cargas 1 e 2 geradoras de equilíbrio forem iguais, significa dizer que a posição de equilíbrio entre a carga 1 e 2 é bem no ponto médio. Agora, se os módulos de Q1 e Q2 forem diferentes, implica dizer que a posição de equilíbrio não será mais no ponto médio, mas sim mais próximo da carga de menor módulo. Professor Hélio, por que nesse caso específico a posição de equilíbrio tem que ser mais próxima da carga de menor módulo? Vem comigo. Se eu estou garantindo que o corpo está em equilíbrio, significa dizer que a força gerada sobre o corpo do centro serão iguais. A resultante será zero porque essas forças são iguais. Então, F1 é igual a F2. Aplicando a lei de Coulomb, como é que ficaria F1? Constante vezes a carga 1, geradora da força 1, sobre Qzinho, dividido pela distância da carga 1 até a carga que está em equilíbrio. Igual a constante vezes a carga 2, geradora da força F2, sobre a carga Qzinho, dividido pela distância 2 ao quadrado, ou seja, a distância da carga 2 ao ponto em que a carga Qzinho foi colocada. Ora, gente, se você verificar, na igualdade eu posso tirar o meio que elas estão imersas é o mesmo, eu posso tirar a carga Qzinho, porque a carga do equilíbrio, ela não participa diretamente do equilíbrio, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, pode ser grande ou pequena, esta carga é indiferente. O que vai me qualificar no equilíbrio, na verdade, é a razão entre as cargas geradoras de equilíbrio e suas respectivas distâncias. Vocês sabem melhor do que eu que matematicamente, quando eu tenho uma divisão entre grandezas e essa divisão se mantém constante, significa dizer que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, olha comigo. A carga 1 é proporcional à distância 1 ao ponto de equilíbrio ao quadrado, enquanto que a carga 2 é proporcional à distância 2 ao ponto de equilíbrio ao quadrado. Numa divisão que se mantém constante, na divisão de grandezas que se mantém constante, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Se a carga 1 é grande, a distância 1 também é grande. Se a carga 2 é menor, significa dizer que a distância é menor. Lembra? A posição de equilíbrio será sempre mais próxima daquela que tiver menor módulo. Se a carga 2 é pequena, a carga de equilíbrio ficará mais próxima da carga 2 e mais distante da carga 1. Compreenderam? Espero ter sido suficiente nessa minha explicação. Nós ainda temos vetorialmente a representação dos vetores nos casos de soma vetorial com vetores formando um ângulo de 90 graus e vetores formando um ângulo qualquer, que nesse caso de 90 graus ortogonais nós teríamos vetores perpendiculares, nós usaríamos a regra, né, de Pitt, né, Pitágoras, nós iremos usar o Pitágoras para descobrir o vetor resultante, o vetor diagonal, e também nós teríamos a lei dos cossenos, quando esse ângulo não for de 90 graus. Tranquilo? Só que esta abordagem ficará para o nosso próximo encontro. De já, eu só tenho que agradecer a todos vocês pelo carinho, pelos comentários, né, na @caradafísica, lá no Instagram. Não esqueçam, indique para o amigo, indique para a amiga, que o programa Cara da Física está no ar, está aí para ajudá-los a tirar dúvidas, sanar dúvidas, e daqui para frente, até o momento das provas nos quais vocês ficarão sujeitos, nós estaremos aqui para poder corroborar com essa preparação. Não esqueçam também de dar o like lá no YouTube, eu preciso que vocês se inscrevam no YouTube, dê o seu like lá no YouTube e me prestigiem cada vez mais. Quando nós chegarmos a 200 inscritos, eu colocarei alguns assuntos que são os assuntos chaves do Enem, para que haja uma eleição, né,
o mais votado, eu vou produzir uma aula de tal maneira que eu posso englobar a toda a comunidade estudantil. Eu garanto que eu farei o meu melhor por vocês. E não esqueçam, ainda dá tempo.